Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Hoje eu vou mostrar como fazer um PWM bem simples usando o 555 e o comparador LM393, um circuito muito prático para controle de velocidade de motor de corrente contínua, entre outras aplicações. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Observe que o 555 está sendo usado para gerar uma onda triangular. Bem, quase triangular, mas de qualquer forma, é uma forma interessante de usar esse interessante componente. O sinal de onda triangular está sendo tomado direto sobre o capacitor. Nesse circuito, isso é possível porque o comparador tem altíssima impedância de entrada. Então, não interfere no ciclo de carga e descarga do capacitor C1. Claro que o sinal triangular tomado dessa forma não é perfeito, mas para aplicações mais simples serve perfeitamente. O sinal é exponencial, típico da carga e descarga de um capacitor. Outro detalhe é que esse sinal oscila entre 1/3 da alimentação e 2/3 da alimentação. Ele não cai a zero. A frequência de carga e descarga do capacitor C1 também pode ser ajustada pelo potenciômetro R2. Então, esse é um circuito versátil. Você pode ajustar a frequência do PWM e a sua largura de pulso, o famoso ciclo de trabalho. O sinal triangular do pino 3 do comparador é comparado com uma tensão ajustável pelo potenciômetro no pino 2. Variando essa tensão, você irá variar o ciclo de trabalho do PWM. Esse é o coração do PWM. A maioria dos circuitos com PWM usa essa filosofia. O comparador aciona direto o gate do MOSFET. Aqui é bom usar um MOSFET convencional, como o IRF510 ou IRF540. Tudo vai depender da corrente da sua carga. O IRF510 é para correntes até 5 A e o IRF540 para correntes até 15 A. Sempre lembrando que para correntes mais altas é preciso usar um dissipador. Note que não tem a resistência em série com o gate do MOSFET. Não precisa. A corrente do gate vai ser limitada pela resistência R6. Veja que circuito interessante. Isso porque o comparador LM393 é do tipo coletor aberto. Então, o coletor na saída desse circuito integrado precisa da resistência R6 para fechar o caminho para o positivo. Quando a saída do comparador estiver no nível 0, ele coloca em curto o gate desligando o MOSFET. Quando estiver em nível alto, o circuito do coletor vai ficar totalmente aberto, então a resistência R6 limita a corrente de carga do gate do MOSFET. Um resistor, duas funções. Alimentamos 2 coelhos com uma cenoura só. A resistência R7 serve para garantir a descarga total do gate do MOSFET. Essa resistência é somente um reforço, já que o comparador, quando acionado, liga a saída direto para o terra através do coletor do transistor de saída. Aqui tem uma observação interessante. Quando o transistor de saída desliga, deverá baixar a tensão no gate do MOSFET bem abaixo da tensão de VGS off, uma tensão menor do que 1 volt. Como esse é um circuito com coletor aberto, essa tensão vai depender da resistência R6. Na montagem que eu fiz, valores acima de 1K podem gerar tensões maiores do que 1 volt. Então, para 12 volt, você deverá usar 1K. E é aconselhável não usar o MOSFET IRFZ44N, que para o disparo precisa de tensões ao redor de 1 volt. Para a tensão da alimentação menor, use um resistor R6 menor, na mesma proporção da tensão da alimentação, ou calculado para uma corrente de 10 mA. No diagrama eu coloquei o diodo supressor em paralelo com o motor, que é uma carga indutiva, e como vocês estão carecas de saber, gera tensões elevadas ao desligar. O objetivo é proteger o circuito, mas quando você usa um MOSFET, esse diodo assume uma importância secundária, já que o MOSFET já tem dentro dele um diodo Zener entre o drain e o source, que vão evitar que a tensão inversa sobre esse componente assuma valores elevados. Então o diodo supressor é opcional nesse circuito. Agora você tem mais uma forma de montar um circuito PWM. Eu até estou pensando em escrever um livro, 100 maneiras de montar um PWM. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim!
é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!